Não é todo dia que te dão as chaves de uma nova BMW M5 Touring. Hoje vamos descobrir esse carro juntos. Seja para ver o novo design exterior ou conferir os acabamentos, gadgets e a qualidade do novo interior. Como é a dirigibilidade no dia a dia na cidade e em estradas sinuosas com condução mais agressiva, direto ao ponto. Atrás do volante desta novíssima BMW M5 Touring. Primeira impressão, o carro é imenso, igual quando estacionei ontem, coloquei no modo híbrido. Vamos testar no modo híbrido. Então parece que, não sei se vocês conseguem ver na minha frente, mas tem um Urus Perth Violet, talvez nessa câmera vocês consigam ver. Lindo! Ela prefere o modo elétrico na cidade, o que faz sentido. O motor elétrico tem 197 cavalos. Bom, você tem uma autonomia de tipo, não sei, 80 km, algo por aí. Depois você tem 585 cavalos do motor a combustão V8, ao contrário do que você encontra na M3 Touring, que eu tive a sorte de ter. Eu comprei uma M3 Touring, que eu fiquei por um ano. Nós fizemos vários vídeos sobre isso. Eu mencionei o custo total do carro após 1 ano e 10 mil quilômetros. Enfim, é um carro que tive a sorte de dirigir muito. E é verdade que a principal diferença, então, é o fato de que essa aqui tem um V8, mas na cidade a gente não ouve nada. O V8 não está ali porque estamos 100% elétricos. Então é um híbrido plug-in. Você tem os cabos, pode recarregar. Então no dia a dia você poderia rodar com ela no modo elétrico. Você provavelmente pensou o mesmo que eu ao pegar o carro. Não me importo muito com elétricos. Por que falamos disso o tempo todo? Esse não é necessariamente o objetivo. O raio de giro é impressionante, só um parêntese rápido. Você também tem as rodas traseiras direcionais, então isso é realmente prático na cidade porque o carro é realmente longo. Mas com isso a impressão diminui. Aqui estou em ruas pequenas no centro da cidade. No início é imponente, mas depois você se acostuma. Ela se comporta muito bem. Por outro lado, é estranho não ter nenhum barulho dirigir um M5 elétrico. Enfim, eu tenho todos os logos M, tenho todo o caráter interior de M, então eu acho que, como você e eu, que somos apenas fãs de carros e fãs do M5, o lado híbrido e a diferença que isso vai fazer no consumo, no imposto, etc. Na realidade, para os compradores que vão desembolsar dinheiro para adquirir esse carro, isso faz diferença, embora a gente não se importe muito com isso. Porque isso significa que, na cidade, o consumo é muito melhor do que na M3 Touring. No meu M3 Touring eu achava que o consumo era bom em longas distâncias, mas ao andar na cidade o consumo era alto mesmo assim. Com um motor menor é necessário um esforço extra para obter o mesmo desempenho, e as paradas e partidas, etc. na cidade. Enquanto que aqui poder eliminar isso significa que o seu consumo na vida real vai ser muito melhor. Nesta M5 mesmo comparada com uma M3 Touring mais leve e com motor menor. Falaremos sobre o peso também. 2.550 kg. Foi isso que chamou a atenção sobre esse carro quando ele foi lançado, seja na versão sedã 5 portas, coupé ou nesta aqui, a Touring. O peso foi o que chocou todo mundo. E é verdade que 400 kg a mais do que a geração anterior é algo impressionante. E aqui na Touring temos ainda 100 kg a mais do que na sedã. O motor V8 acordou. Vamos deixá-lo esquentar um pouco, já que o carro com 80 km é novo. Agradeço à concessionária BMW de Nice por me emprestar o carro, que deve ser um dos primeiros a rodar nas estradas. É muito legal poder tê-lo. O volante é bastante grosso, como é típico dos modelos M, mas aqui parece ainda mais espesso. Vamos colocar no modo 100% elétrico para dar uma olhada. Mesmo no modo elétrico, ele acelera bem. Afinal, são 200 cavalos de potência. Não, aqui está o motor. Estou no modo elétrico e ele está funcionando. Não, mas é... agora eu entendi. Deve ser o barulho do motor vindo pelos alto-falantes. Sim, é isso. Tem um barulho do V8 que vem pelos alto-falantes. Mas você está 100% elétrico. Do lado de fora não tem barulho, mas você ouve o som do V8. E na verdade isso é enganoso. Foi estranho, pois não senti as vibrações de um V8 através do pedal, mas depois você tem o barulho. Na verdade é muito bem feito, não vou mentir para vocês, realmente muito bem feito. Mas enfim, é isso, testamos os modos urbanos. Proponho que nos encontremos para examinar o exterior e interior e depois testar os modos dinâmicos. Nossa, fica bem mais frio assim que a gente sai do carro. Mas aqui está ela agora, um pouco à luz, vista de fora. Ela é bem impressionante quando você vê pessoalmente. Então você já tem essa primeira grade frontal que está iluminada.
Vou ver se eu tirar para a chave, se ela vai fazer isso. Veja a luzinha que contorna o veículo. Ela divide o design da M5 Touring. Eu entendo o porquê. É bem agressivo, mas eu vejo como a dianteira pode dividir opiniões. Por outro lado, não se pode afirmar o oposto. É impressionante quando você vê uma vindo na sua direção, não dá para deixar passar e todos querem tirar fotos. Enfim, é impressionante como ela chama atenção em qualquer lugar que vai. Pelo seu tamanho, certamente, mas também pelas luzes escondidas por toda parte. Você tem uma dianteira muito mais agressiva do que na série 5 clássica. Você tem uma pequena passagem bem aqui e depois a grande dianteira para trazer um pouco de ar frio para o famoso V8. E depois você tem esse grande quadrado retangular para todas as câmeras, assistências de condução, etc. Uma pequena câmera na frente do carro. Além disso, esta versão Full Option preta possui rodas pretas. Aliás, não tenho certeza se é... Eu adoro, acho muito bonito. É o que eu tinha na minha M3 Touring, mas não tenho certeza se é a melhor configuração. Porque você não vê todos os detalhes do lado M. Mais do que em um carro que, por exemplo, é um cinza claro ou algo assim. Então, vamos dar uma olhada no motor. Opa, bam, o grandão. Bom, eu digo o grandão. Não dá para ver nada. É realmente lotado, pelo menos aqui dentro. Então, o grande V8 585 cavalos, como a gente disse. Acabamento em carbono. Legal ter um V8. Concordo que todos vão dizer que o sistema híbrido deixa o carro mais pesado. E eu também acho isso uma pena. Vamos falar sobre o lado negativo disso, mas é importante entender que não é culpa da BMW. Eles não têm muitas opções. São as regulamentações atuais. Eles se esforçam para nos dar um carro que a gente goste. E o fato de que eles ainda assim criaram uma perua com um V8 de 700 cavalos, a gente tem que aplaudir eles por isso. Então, capô enorme, estou descobrindo junto com vocês. Isso aqui é para o carregador elétrico? Como isso funciona? Então você tem seus cabos, vai colocar ali dentro, enfim, clássico. Tempo de carregamento, sinceramente não sei, mas não será muito. Se você pensa em comprar uma M5, o tempo de carregamento não é necessariamente sua primeira prioridade. Vamos olhar rapidamente o interior antes de ir para trás. Vamos dar uma volta aos poucos. Então, quando a gente entra, é muito, muito luxuoso. Muito parecido com o que eu também tinha na M3. Bom, ainda assim há várias diferenças, mas no fundo continua sendo parecido. No conceito das BMW modernas, eu gosto muito desses bancos, que talvez sejam um pouco menos bonitos do que os conchas que você encontra na M3 Touring, mas são muito mais confortáveis e muito mais fáceis para entrar e sair. E ainda são bancos exclusivos da M5, você não pode tê-los em outras séries 5, então isso é legal. Com aquele detalhe que vimos do M5 iluminado, esta peça está em 2 tons, permitindo várias configurações diferentes. Acho legal a combinação de cores, pois quando é toda preta fica sem graça. Na versão M você vê menos detalhes do interior em comparação com as outras. Fica um pouco monótono, mas é assim mesmo. A fibra de carbono, mesmo sendo totalmente inútil. Em relação ao peso, é bonito porque não é um pedacinho de fibra de carbono aqui ou ali que vai mudar a dinâmica desse carro. Sistema Bowers e Wilkins, muito bonito, né? Os acabamentos em todas as saídas. Olha, você pode ver atrás também, tá muito bonito ali. Fora isso, agora tudo ficou sensível ao toque. Você tem os botões para os bancos com memória, para trancar e destrancar o carro, para os faróis, tudo é sensível ao toque. Ainda não estou convencido, pois não dirigi o suficiente para ver como realmente é. Bom, é verdade que você não clica muito neles, mas eu sou realmente fã dos botões físicos. E isso continua aqui no nível dos controles centrais aqui. Primeiro, é em preto brilhante, o que é bonito, mas você vê marcas de dedo tão facilmente. Peguei o carro ontem, tem menos de 100 km e já dá para ver as marcas de dedo que deixam um pouco sujo. Tirando isso, tudo funciona bem, é sensível ao toque, então não há botões físicos para mudar os modos ou o volume. Felizmente, isso aqui é físico, para ligar o carro é físico e agora para o seu câmbio de marchas. Você tem esse botãozinho aqui igual, que eu acho que tira um pouco da sua comunicação com o carro. Sempre que você coloca uma camada a mais entre você e o carro, você tira um pouco do caráter dele. Então, o fato de ser quase tudo sensível ao toque, que o câmbio, mesmo sendo automático, você não pode mais, por exemplo, trocar diretamente na alavanca. Agora, só é possível fazer isso pelas borboletas no modo manual, o que acho um pouco chato. Você tem 2 porta-copos, 2 carregadores por indução bem aqui para ajustar as saídas de ar que estão escondidas logo abaixo, aqui. Isso é bonito e bem feito, na minha opinião. O detalhe das luzes que dão a volta toda é legal. Porque, por exemplo, olha,
Quando você liga o pisca-alerta, tudo se ilumina. Isso é um belo detalhe. O volante é novo, é o volante de nova geração da BMW, então você tem um acabamento mais bonito bem aqui embaixo. Ele continua achatado aqui. Bem grosso, como mencionamos antes, com as costuras M, acabamento em couro ao redor do airbag, muito legal. Por outro lado, as aletas agora não são mais de carbono, como eram no meu M3 Touring. Agora, o acabamento é meio plástico. O que, para um carro de mais de 150 mil euros, eu não diria que é necessariamente o ideal. Eu não sei, ter algo mais metálico ou de carbono seria legal. As luzes M1, M2, que são, lembrando, atalhos para modos que você pode encontrar aqui. No setup, você pode configurar seu modo M2 e seu modo M1 para que você possa clicar diretamente aqui, como em todas as outras M clássicas, né? Agora, eles estão iluminados pela primeira vez. É muito bonito ter o pequeno logo M ali, nesse acabamento em vidro. E depois, bom, é o novo sistema BMW iDrive. Se ainda se chama assim, eu não tenho certeza. Mas, enfim, o novo sistema de tela dupla, que é muito legal quando você está no CarPlay, porque é enorme e você tem um mapa gigante. Por outro lado, para o ar-condicionado e tudo mais, você não tem mais botões físicos, tudo é feito pela tela. Tenho a sorte de dirigir um carro com o sistema antigo, onde ainda há botões físicos bem ali, e eu achava isso mais fácil no dia a dia. É verdade que você precisa desviar um pouco o olhar da estrada para ajustar algumas coisas. Enfim, sabe, se você quiser ajustar várias coisas, não é o mais intuitivo, mas é realmente uma crítica pequena. Porque tirando isso, né, fora isso, é um dos melhores sistemas de todos os carros e é muito bem feito. Ao mudar para os modos diferentes, tudo se ajusta e muda de cor. É realmente bem agradável de usar, a não ser que você goste de botões físicos. Nesse caso, você não vai curtir isso. Aqui não tem teto panorâmico, me parece que você pode ter um teto de carbono na M5 Touring, ao contrário da M3. Eu nunca tinha entendido que na M3 não podia ter teto de carbono, mas na M5 pode. Agora vamos olhar a traseira. Aliás, as maçanetas das portas são muito legais, totalmente integradas, funciona bem, é bonito e aerodinamicamente deve ajudar. Aliás, sobre a bateria, o motor elétrico fica entre o motor a combustão e o câmbio e depois as baterias ficam no meio do carro, bem baixa. Isso é legal porque dá uma distribuição de peso, o que é ideal, mas também isso te permite ter um porta-malas que continua sempre com um tamanho muito bom, porque você não tem baterias que ficam armazenadas embaixo do porta-malas e que por isso deixam o porta-malas muito alto. Por que o porta-malas não quer abrir? Pronto, aqui está o porta-malas. Então, sim, eu tenho minhas picapes de disc jockey aqui dentro, então me desculpe, mas o porta-malas é enorme, pelos motivos que acabei de te dar. Comparado a outros híbridos, pelo menos você tem um porta-malas plano, que não é elevado, mas é gigantesco. Sinceramente, as picapes ainda são muito grandes. No meu 135, elas ocupam quase todo o espaço do porta-malas. E aqui nem metade disso. Você também pode, puxando aqui, abaixar os bancos diretamente, então dos dois lados, deixar os bancos retos. Claro, você pode tirar a tampa do porta-malas ali. O design na traseira é mais discreto, eu acho, do que o da M3. Um pouco menos agressivo que o da M3, talvez um pouco mais elegante, um pouco mais maduro que o da M3 Touring. Você encontra os refletores bem aqui, mas um pouco como na M3, as grandes asas alargadas da M, as 4 saídas, claro. O difusor é completamente integrado. O carro está pintado de preto. Se fosse uma cor mais clara, o contraste com o difusor preto seria mais visível. Eu acho que assim fica com um visual bem de corrida. Isso aí deve ser... O que é isso? Para que serve? Ao engatar a marcha ré, fica parecido com os carros de Fórmula 1 que têm aquela luz bem atrás. E também preciso mostrar para vocês os bancos traseiros, que também são super espaçosos. Atrás você tem... Se quiser realmente se esconder, você pode. Nas duas janelas, aliás, mais uma vez, temos esse couro bicolor. Aqui temos uma telinha. Para os bancos traseiros, há controles do ar-condicionado, dos bancos aquecidos e 2 saídas USB-C atrás. E muito espaço. Tipo aqui, o banco da frente está na minha posição de dirigir. Eu tenho 1,75 m e olha só, tem espaço de sobra. Então mesmo que você seja bem mais alto, vai ficar tranquilo. Nesse carro, pronto, isso nos dá uma volta pelo interior e pelo exterior. Chegou a hora de descobrir o modo dinâmico. Então, antes de começarmos uma condução dinâmica, vamos lá. Hoje falarei sobre o patrocinador deste vídeo, Pneus Online. É um dos principais sites europeus para busca de pneus e rodas, onde você pode inserir as dimensões do seu pneu.
Eles vão te mostrar todas as opções possíveis listadas por preço ou por suas recomendações. Isso vai te permitir encontrar as melhores ofertas em pneus novos e comparar para escolher a opção mais adequada para o seu uso. Eu já faz mais de um ano que só uso pneus online para comprar todos os meus pneus. Isso sempre me permitiu obter os melhores preços e principalmente o pneu mais adequado para o meu uso. A Pneus Online pode entregar diretamente na sua casa. Eles até têm a opção de vir montar os pneus na sua casa, com um caminhão que vai até você para montar os pneus no seu carro sem precisar se deslocar. Muito prático também quando você tem um pneu furado. Tem um código promocional para vocês, SEB. O link estará na descrição abaixo. Agradecemos a Pneus Online por apoiar o conteúdo deste canal. Vamos conferir o resultado. A M5 nos modos mais agressivos. Vamos lá. Eu vou comparar direto com a M3, é normal. Eu já rodei vários quilômetros na M3 e também acho que a M3 está no limite. A maior concorrente desse carro, as pessoas ficarão mais indecisas entre a M3 Touring e essa aqui. Na família BMW temos o RS6, do qual falaremos diretamente. Primeira coisa que você percebe é a diferença entre os 6 cilindros e o 8 cilindros, tanto no tom quanto no caráter do motor. Tem um comportamento diferente e é mais bruto. A M3 fazia um belo barulho, mas aqui, depois, dito isso, tenho certeza de que boa parte do barulho ainda é completamente falsa e vem pelos alto-falantes. Não acredito que ela faça tanto barulho assim do lado de fora. É forte. Estou só tentando digerir um pouco a coisa. Ao mesmo tempo com você, o motor está quente, uma leve acelerada. Ela faz um barulho profundo quando você troca de marcha. Uns pequenos estalos e explosões. 725 cavalos em uma perua. Você tem noção da loucura que é isso? Completamente inútil, mas também fantástico. Tem muito torque. Você viu ali só uma arrancada quando eu estava com o giro bem baixo. Esse é o benefício de ter um motor elétrico que vai te dar esse impulso direto. Aqui os dois trabalham juntos para alcançar 727 cavalos com um câmbio excelente. Então, quando eu estava dirigindo mais cedo e desliguei a câmera logo depois de sair da cidade, eu te confesso que teve 1 ou 2 momentos em que eu estava no modo elétrico e senti o motor a combustão ligar, e não foi particularmente suave. Por outro lado, agora dirigindo de uma maneira esportiva no modo M2, você não sente nada da relação entre o motor elétrico e o motor a combustão, é muito mais suave. A direção é um pouco anestesiada, mas tem um bom peso. Ainda assim é pesada. É como acontece muito na BMW e nos modelos M, mas é agradável. Nossa, você pode percorrer distâncias tão rápido. Eu sinto minhas controladoras de disc jockey sofrendo lá atrás. O 0 a 100 é tipo, são 3 segundos, algo assim. É rápido demais para uma perua. E se isso não for suficiente para você, então o problema é mais você do que o carro. Lá, essa aqui, estamos com freios de aço e sinceramente já é mais do que suficiente. É verdade que em um carro que pesa 2,5 toneladas, você quer ter os freios de cerâmica para não ter problemas na descida, certo? Assim fica tranquilo. E acabar ficando com freios de aço que talvez superaqueçam, mas eu acho que esses freios de aço, eles já são mais do que suficientes para 99% das utilidades. Eu gosto muito do tom nas trocas de marcha, né? É realmente legal. Dá aquele boom, tipo profundo assim. Eu não sei se fiz direito, então é verdade que você sente que está navegando um baita navio. Mas com as rodas traseiras direcionais, ela ainda assim ela é bem precisa. Talvez não seja a palavra certa, mas ela responde bem rápido. Onde você quer que ela vá, você não sente que precisa realmente forçar. Com todo o peso dela e as bagagens com você, ela está pronta para ir onde você quiser que ela vá. Por outro lado, é preciso estar ciente de que você tem 727 cavalos, então ganha velocidade muito rápido e ainda assim precisa parar. 2,5 toneladas, né? Então você pode facilmente ser surpreendido ao chegar nas curvas com excesso de velocidade. Então o barulho é realmente agradável por dentro. Mais uma vez, não sei o quanto é falso, mas você sente umas vibrações legais passando pelo banco. Não sei se é porque o som sai dos alto-falantes e aí você sente as vibrações. Mas você sente que o motor ainda tem personalidade. Talvez você possa mexer ainda mais no escapamento para sentir ainda mais esse caráter. Mas de qualquer forma é agradável. É muito agradável.
É impressionante o quanto isso empurra. Não estou dizendo nada de novo para vocês. Não precisa ser Sherlock Holmes para saber que um carro com mais de 700 cavalos vai ser muito, muito rápido. Mas de verdade, quando você está dentro e é você que está vivendo o momento, você percebe ainda mais a loucura que é ter 700 cavalos em uma perua. Como eu disse no início, sou como você. Concordo que é uma pena uma M5 pesar 2,5 toneladas. É uma pena que tenha um sistema híbrido, é verdade. Mas eu não acho que essas sejam necessariamente escolhas da BMW. Eles poderiam ter simplesmente dito, não adianta nada. As M5 e especialmente as Touring não venderam bem nas últimas gerações, então não adianta trazê-las de volta. De qualquer forma, não faremos do nosso jeito. Isso teria sido uma coisa e todos teriam reclamado. Como se fosse uma pena que eles não tivessem lançado uma versão Touring ou uma nova versão da M5 que a gente gostava tanto, teríamos reclamado nesse caso. Mas depois reclamamos do mesmo jeito quando lançam o carro que eles podem fazer. Você olha para o Porsche Panamera Turbo, né, etc. É a mesma coisa, é híbrido, pesa 1 tonelada. Você olha para o E63, olha para o RS6, é a mesma coisa. Não são carros que têm um excesso de personalidade e que realmente podem nos dar as sensações, as emoções que a gente tinha. Diferentemente das M510 daquela época, isso não é mais possível atualmente. Eu acho que é muito fácil para nós, fãs de carros, dizer a gente não tem o que quer. E na verdade isso precisa ser direcionado mais para quem decide sobre as regulamentações e gerencia esse lado, do que diretamente para as montadoras, porque eles fazem o que podem. E ainda assim, em 2025, eles nos entregaram uma perua com mais de 700 cavalos. Quem pode fazer isso com um V8 dentro? Então devemos aplaudi-los nesse ponto. Essa aqui, além disso, é mais barata que a Porsche e mais barata que a Audi no preço base. Depois tem os opcionais, etc. Então isso também é um ponto a favor da M5. Por outro lado, no tamanho dela e no comportamento, você realmente tem a impressão de estar dirigindo um carro de ultra luxo enorme, no qual eles simplesmente colocaram um motor de um demônio. Quando eu tive a M3, eu disse na minha conclusão, depois de um ano com opa, tá tudo bem com o câmbio, ele tá sofrendo um pouco. Eu tinha dito que achava que a nova M3 era quase um M5, pelo tamanho, pelo comportamento, pela potência de mais de 500 cavalos, que hoje em dia já não era mais um M3. Isso saiu da categoria M3, da maneira como a gente pensa em um M3. Você vê o pequeno carro urbano, bem leve, no qual você coloca um motor enorme, e os dois não deveriam combinar. Apesar da falta de lógica, a combinação funcionava muito bem. O M5 era o carro grande e um pouco mais pesado, realmente usável no cotidiano, com todos os gadgets mais recentes, etc. Então agora, eu acho que a M3 virou uma M5 e que isso, na verdade, deveria quase ser uma M7. É como se os carros tivessem evoluído tanto, mas o branding, os nomes que damos para eles continuaram os mesmos. Então a gente tem expectativas que são irreais e que não estão necessariamente alinhadas com o produto. Se você muda mentalmente e começar a pensar que a M3 é uma M5 e que essa aqui é uma M7, então, ao entrar nela, você diz, sim, é exatamente o que eu esperava. Não é a experiência de direção que contarei aos meus netos daqui a 30 anos. Por outro lado, é a que me fará chegar ao destino rapidamente e com conforto. Estou apaixonado por esse novo M5 mais do que praticamente qualquer outra coisa na estrada? Não. Eu respeito ela e respeito a BMW por ter criado esse carro em 2025. Sim. Uau, estou descendo. Uau. Freia, 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 freia. Como isso é pesado, como isso é pesado. Os freios devem estar pensando, nossa, essa vai ser minha vida, agora vou ter que segurar 1.550 quilos todo dia. Não me surpreende que elas já estejam reclamando. No final desses vídeos, sempre me pergunto se esqueci de mencionar algo. Sim, não falei disso aqui para vocês. Que se abre para você colocar coisas dentro, é legal. Todos os carros têm, mas aqui é de couro, pois o carro é caríssimo. Isso é o mínimo. Acho que falei de tudo. Não, uma coisa que eu reparei. Sim, desculpa, pensei que deveria falar disso para vocês. Acabamentos, alguns detalhes, sabe? Tipo as setas, etc. É tudo de plástico. E até mesmo os botões para abrir e fechar os vidros, sabe? Excesso de plástico em um carro de mais de 150 mil euros é um pouco incômodo. Tipo, isso poderia ser uma opção padrão, né? Ter os acabamentos em alumínio aqui e ter algo que seja realmente diferente de uma série 1 em peças que você vai acabar tocando todos os dias, que te dão uma verdadeira sensação de qualidade. Em resumo, é um pequeno detalhe, mas no geral é difícil comparar com os concorrentes RS, 6 e similares. É muito semelhante a um RS 6?
Quando escolhi a M3 Touring, me perguntaram por que não peguei um RS6, e é porque o meu estilo de dirigir é mais buscar um comportamento um pouco mais dinâmico, um pouco mais leve no carro. O fato de que a M3 podia ser colocada em tração traseira era um pouco mais leve e tinha aquele motor que tinha um pouco de molho de pimenta, molho tabasco ali, que tinha uma personalidade que me fazia rir. É por isso que eu fui com a M3. A M5 é um meio termo. Se você só vai andar na Autobahn e não liga para estradinhas, então a RS6 é uma ótima opção. Esta aqui também vai mandar bem. Se você quer andar em estradinhas de campo todo dia e quer algo potente, a M3 é melhor. Mas o carro que talvez seja o mais completo entre todos e te permite ter características que tocam um pouco em todas essas categorias diferentes. Aí você vai de M5 como essa aqui. Você pode colocar seu barco no porta-malas, pois provavelmente tem um se tiver esse carro. Quase cabe no porta-malas traseiro. O carro é tão grande que dá para colocar umas 100 crianças nos bancos de trás. Seu cônjuge ficará muito confortável no banco do passageiro de um carro luxuoso. E você, ao volante, pode perder rapidamente sua carteira de motorista, mas se divertindo no processo. No geral, eu diria que é até bem legal. Espero que você tenha curtido. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Te vejo na próxima. Tchau!